O Salmo de número 126, como nós lemos, fala sobre um tema que quero compartilhar nessa noite de gratidão, nessa noite de alegria, nessa noite de vitória na família Monte Sião. Uma igreja em regozijo e esperança. Meus queridos irmãos, principalmente membros da família Monte Sião, está muito feliz nessa noite. Não estou dizendo que os nossos convidados não estão felizes, estão também, porque estão conosco e nos alegramos com eles também junto. Mas falando sobre a vida dos membros da igreja, nós estamos vivendo hoje um dia muito especial, um dia de 45 anos de nossa história. Esse 45 anos não foi simplesmente conquistado por dias ou meses ou ano passando por vontade humana nossa. Caso contrário, se fosse desta maneira, nem a família Monte Sião existiria aqui neste local. Todo esse resultado e toda essa vitória ao longo desses 45 anos é a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Quando nós, irmãos, entendemos isso, compreendemos a verdadeira vida cristã, então nisso nós lutamos pela nossa fé evangélica e estamos prontos a trabalhar por Cristo Jesus. O Senhor da vida, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos trouxe para fazer parte dessa noiva gloriosa, dessa noiva escolhida. Mas no decorrer da nossa vida cristã, nós tropeçamos, como Israel de Deus também fez isso. Lá na lei do Pentateuco, Deus deu uma palavra por intermédio de Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, diz, olha, se guardares as minhas leis, se guardares os meus mandamentos, eu abençoarei Israel, e Israel será bem sucedido. Caso contrário, Israel, ao desobedecer a minha palavra, serão disciplinados todos os israelitas, aqueles que são da casa de Israel. E a gente conhece bem a história de Israel, uma história de muita desobediência. E em cima dessa desobediência veio a disciplina. Então Deus levantou nações, povos, inimigos para enfrentar Israel, colocar Israel em dura servir, em escravidão. E assim o povo, quando experimentava esse momento de sofrimento, esse momento de escravidão, de cativeiro, lembravam de Deus, lembrava do Deus Todo-Poderoso. E aí então clamava ao Senhor, e aí, então o Senhor ouvia o clamor do povo e restaurava o povo. Israel passou um bom tempo assim obedecendo a palavra de Deus, mas logo começa o quê? Esquecer de andar na presença do Senhor. E o resultado é a disciplina. Judá poderia ver na nação de Israel, que já estava indo para o cativeiro, se quebrantar e colocar-se diante de Deus e se curvar em plena obediência. Mas não fizeram isso. Começaram a prevaricar e cometer pecado sobre pecado na vida da nação de Israel. E assim o povo foi levado para o cativeiro. Ficaram ali na Babilônia 70 anos, ali como escravos. Aí eles lembraram de novo, eles lembraram da mão poderosa de Deus, lembraram da sua terra, lembraram de Jerusalém, lembraram do templo construído por Salomão, lembraram da casa de oração. E o povo então lá no cativeiro começou a clamar a Deus. Mas é interessante que antes de acontecer isso, Israel lá no cativeiro, o que chama a atenção para nós é que os babilônicos começavam a zombar do israelita. Quando você lê o Salmo 137, você vai ver que o povo assim, toca aí as suas canções, canta aí, pega as suas harpas e glorifica a Deus, se é que ele existe, zombando do povo de Israel, porque eles agora estavam sob o jugo dos babilônicos. Falam, se Deus existe, então pega as suas harpas, tocam, façam isso, façam aquilo, quem sabe vai acontecer algum milagre. Meus irmãos, dura coisa quando nós esquecemos de andar na presença de Deus e nos tornamos chacote na mão dos inimigos.
e sermos zombados por eles, e olhando e apontando para nós, e assim, mas você é o pastor daquela igreja? Você é o presbítero daquela igreja? Você é o diácono daquela igreja? Você é membro daquela igreja? Você de fato é um cristão? Porque não parece. Como isso é doloroso para nós, quando encontramos esse tipo de acusação, apontando muitas vezes para nós, porque nós deixamos de andar na presença de Deus. E a nossa família Monte Sião, durante 45 anos, não foi só de alegria, não. Muitas lágrimas, muitas dores, muitas tristezas. Tivemos perdas mesmo, irmãos, que marcou profundamente a vida da nossa igreja. E isso nos entristece, sim. Às vezes as pessoas pensam, olha, o pastor da igreja disciplinou A ou B, se ele está tão feliz. Só Deus sabe o meu coração. O coração de cada um de nós. Ou então, quando aquele de repente resolve abandonar os caminhos do Senhor e diz assim, eu jamais voltarei à casa do Senhor, jamais voltarei a este lugar, porque a minha vida é o mundo. Como isso é doloroso para nós. Mas nós nos alegramos, meus irmãos, quando há esse despertamento, esse quebrantamento, e como aconteceu com Israel, e como tem acontecido na história da família da fé, quando as pessoas são quebrantadas pelo poder de Deus, reconhecem, eu estava sobre o jugo da escravidão, mas agora o Senhor me libertou. Agora eu compreendi o evangelho da graça do Senhor. Agora eu compreendi o grande amor de Deus na minha vida. E eu agora sou do Senhor. Senhor, restaura a minha vida. Foi assim que marcou o coração do povo de Israel, como diz o Salmo, no verso 1 a 3, descrevendo ali o momento do cativeiro daquele povo. E eles agora, num estado de alegria, como sonhos, visões, e assim, nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos regozijando, há uma esperança para Israel, a esperança de voltar para Jerusalém, para a casa de onde eles não deviam ter saído. Mas algo extraordinário que esse texto nos revela aqui também, as nações pagãs que zombavam, que riam de Israel, e agora sobre o cativeiro, eles começam a ver que havia, sem dúvida, ali um Deus todo-poderoso, que levanta aqueles grandes homens de Deus, que nós conhecemos como Neemias, Zorobabel, Esdras, marcaram a volta do povo de Israel para Jerusalém. E esses homens de Deus agora, sob a bênção e sob a direção do Deus Todo-Poderoso, usa todos os impérios para que Israel volte à sua nação de origem. Olha o que diz a nação, quando diz o verso de número 2, diz assim, então entre as nações pagãs se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, quando nós andamos em conformidade à vontade de Deus soberana, o povo treme, porque sabe que em você, em mim, em nós, habita o Deus Todo-Poderoso, um Deus que intervém na história, e que nenhuma nação, nenhum império pode derrubar aquele que está em plena comunhão com Deus. Israel agora viu, agora foi despertado, foi quebrantado, porque eles começaram a chorar em Jerusalém, ou melhor, na Babilônia, para voltar para a sua terra de origem. E Deus assim ouviu o clamor, e trouxe júbilo, trouxe regozijo e esperança para aquela nação. E aí o texto diz então no verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus irmãos, eu estou muito feliz pela vida dessa família Monte Sião. Uma alegria incalculável. Eu, muitas vezes, na minha vida pessoal, ali no meu gabinete, no meu quarto de estudo, muitas vezes fico pensando, Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Não há condições nenhuma para eu ter essa
maravilha, de bênção na minha vida, no ministério dessa igreja. E quando ando por esse Brasil, representando a igreja, como meu coração se alegra de saber de que há uma família especial, a família Monte Sião, que cada ano escreve a sua história. E por onde nós encontramos nossos queridos irmãos que foram membros dessa igreja e que tem outras igrejas. E quando nós visitamos, aí eu fico feliz porque os irmãos dizem assim, os pastores dizem assim, o senhor precisa vir para cá. Por quê? Porque o pessoal aqui só fala de Monte Sião. Não, mas eu sou pastor de lá. Não, o senhor teria que vir para cá, porque os irmãos vêm aqui, tudo vai falar, mas em Monte Sião não era assim. Irmãos, como é bom andar de conformidade à palavra do Senhor. Eu me alegro por ter uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Por isso, o salmo diz, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. A nossa alegria como igreja do Senhor, como regozijo e como esperança, é que nossa caminhada também é uma caminhada rumo a Jerusalém celestial. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, no verso 20 e 21, que a nossa morada, a nossa pátria é na presença gloriosa de Jesus Cristo. Até lá nós estaremos nessa peregrinação. E como é bom peregrinar, como é bom caminhar, como é bom andar de consonância à palavra de Deus, porque existe em mim e em você, existe em nós uma grande esperança real e verdadeira, que nós estaremos na presença gloriosa de Cristo Jesus. Porque Ele restaurou a nossa vida, Ele transformou a nossa vida, tirando nós deste cativeiro da condenação eterna, marcado por nossas mazelas do pecado, mas Ele cravou tudo isso na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos então ter vida eterna. Paulo disse, aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou, porque Deus é maior, porque Deus é todo-poderoso, e Ele visita de forma extraordinária na minha vida e na sua vida, para nós sermos canais de bênção na sua igreja gloriosa, nessa peregrinação. Meus irmãos, com certeza Israel derramou muitas lágrimas, muito choro, muito pranto que houve ali, mas o salmista vai escrever um cântico que nas lágrimas de dor e tristeza transformou em alegria e regozijo. Quando diz o verso 5 e 6, ele diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Essas lágrimas não foram perdidas, essas lágrimas não foram derramadas em vão, não. Diante desse clamor, diante dessa busca intensa diante de Deus, por uma libertação, resultou em frutos, resultou em respostas de vidas que saíram lá do cativeiro, lá da Babilônia, rumo a Jerusalém celestial. E nós como igreja, o que tem acontecido isso durante os 45 anos? Quanto muitas pessoas têm entrado aqui, incrédulas, indiferentes, alguns até chegaram a zombar, mas foram comprados pelo precioso sangue, e são homens e mulheres de Deus, porque Deus é que faz essa obra. Mas lágrimas foram derramadas, orações foram feitas, e nós vemos vidas sendo transformadas. Não é mérito nosso, não é mérito seu, mas é o poder de Deus. É Deus que transforma, é Deus que muda o coração. É por isso que a palavra do Senhor diz que não fosse vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. É Deus fazendo essa obra extraordinária, essa graça salvadora, como diz Tito na sua carta, o pastor Tito, dizendo, essa graça salvadora que foi transmitida aos homens, mas somente aqueles que creem no Senhor recebem o presente da vida eterna. E durante esses 45 anos, a nossa igreja foi marcada por isso. Quantas vidas têm sido
transformada pelo poder de Deus. E nós vemos isso com alegria nos nossos corações. E é por isso que o salmista diz, é com lágrimas. Sim, é com lágrimas que nós semeamos. Mas nós, com júbilo, ceifaremos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, eu escrevo nessa pastoral, Monte Sião em gratidão a Deus. E aqui eu falo da vida de cada um de nós, numa forma muito sintetizada, da importância, não é de uma vida, da importância de cada um de nós, de cada irmão, irmã que está aqui, de cada um daqueles queridos irmãos que hoje estão em estados distantes, em cidades distantes, mas que são vidas preciosas, que em um determinado momento da história de 45 anos, passaram por aqui, escreveram a sua história, deixaram as suas marcas, e hoje estão servindo a igreja em outro lugar. Mas o Senhor tem preservado eu e você, para nós continuarmos escrevendo essa história. E nessa noite de 45 anos, uma igreja em regozijo e esperança. Olhamos para este salmo. Não vamos olhar como salmo que marcou uma derrota, não. Nós vamos olhar no salmo vitorioso. De um salmo que Deus deu vitória a Israel e tem dado vitória também para a família da fé. Estamos rumo, meus irmãos, a Jerusalém Celestial. E sejamos então preparados para obedecer a sua palavra. E sejamos preparados para também, se for necessário, receber a disciplina de Deus, se assim nós não andarmos de conformidade à sua palavra. Mas se nós estivermos andando de acordo com a palavra de Deus, com obediência a essa palavra, você poderá dizer isso no seu coração, como diziam o povo no passado, e até as nações pagãs diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e nós podemos dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, nessa noite de 45 anos de história, de vitória, da igreja da família da fé, eu quero deixar 2 desafios para a igreja. O primeiro desafio, que você tenha um coração de oração diante de Deus. Que você ore diante de Deus e peça a Deus examinar a sua vida. Você que é membro da igreja, você que foi comprado com o precioso sangue de Cristo, ore a Deus. Senhor, eu quero ser um vaso útil. Eu não quero ser um servo inútil. Eu não quero ser um servo ou uma serva que esquenta banco da igreja tão somente. Eu quero ser um instrumento das tuas mãos, Senhor. Desperta o meu talento, Senhor. Mostra que dom que eu tenho a desempenhar na vida da tua igreja. Ore a Deus por sua vida, por nossas vidas. E em segundo lugar, que você possa dizer, como muitos servos de Deus disseram, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória e para o teu louvor. Que essa igreja possa desempenhar esse ministério. Então nós vamos olhar para esse salmo, não apenas pensando nas derrotas e no fracasso, mas na constante vitória que Deus tem concedido a cada um de nós. Que Deus assim o abençoe. Amém.